Devo ou não fazer um ciclo, tomar hormônio, fazer o uso de testosterona? Bom, trouxe aqui no meu caderninho várias perguntas como: vai diminuir a minha piroca? Vai engrossar a voz nas mulheres? Vai aumentar o clítoris? O que vai acontecer se eu fizer um ciclo a partir de agora? Então vou colocar aqui todas essas dúvidas nesse vídeo. É uma informação bem extensa, mas eu trouxe ela bem mastigadinha e vou tentar deixar ela de uma maneira bem fácil e tranquilo para você desse lado compreender. Então, nossa primeira pergunta aqui: se diminui a piroca? Então eu digo que não diminui. Por que não diminui? Bom, o que pode acontecer com você é você ficar broxa. Então, ficando broxa, consequentemente, já não vai ter mais o tamanho ideal. Está entendendo? Então, o que acontece com o homem? Por que ele tem medo de tomar a testosterona? Porque basicamente não é para você. Agora que eu fiz esse vídeo, estou explicando isso, já saí tomando as paradinhas. Mas eu quero deixar um vídeo bem informativo para você. Não vai diminuir, mas vai fechar o seu eixo. O que acontece? Seu corpo produz testosterona naturalmente, e quando você usa uma testosterona de forma exógena, seu corpo entende: por que eu vou continuar produzindo se eu estou sendo alimentado com hormônios de alguma forma? Então eu não vou mais produzir, não vou mais ter esse trabalho. Então seu corpo para de produzir, que é onde que pode acontecer de você ficar estéril, ficar broxa. Isso sim pode acontecer com o passar do tempo ou com a quantidade que você está tomando. Tem pessoas que nunca ficam, como tem pessoas que às vezes tomam em um curto período de tempo, já tem um baita efeito colateral, e isso daí depois tem muitos que não tem volta. Tem gente que consegue reverter e tem pessoas que não tem volta, mas a grande maioria não vai sair falando para você: ah, eu estou broxa, minha piroca não sobe mais. Esse é o primeiro ponto, bem claro e bem objetivo para vocês. Voz masculina, voz grossa nas mulheres. Vai engrossar a voz, sim, dependendo da quantidade. É a mesma questão dos homens. Em algumas pessoas vai dar efeito colateral. Daqui um pouquinho, mais à frente, rapidinho, eu vou explicar o porquê que dá esse efeito colateral aí nas pessoas. Então, as mulheres, elas têm uma certa afinidade para a testosterona, tanto nas cordas vocais quanto no clítoris. Então, esses são os dois pontos que, principalmente as mulheres, quando começam a fazer o uso de hormônios, acabam tendo alguma diferença. A voz, repare nessas mulheres bombadas, fortonas, a maioria tem aquela voz meio rouca, parece que fumou uma carteira de cigarro. E grande parte delas, se você conhece elas há muito tempo, vai ver que teve sim uma mudança na voz. E a voz e o clítoris é uma coisa também na mulher que não tem conserto. Cirurgia, sim, dá para fazer um conserto lá nas partes íntimas, porém na voz não tem, depois que você para de tomar, não vai voltar ao normal. Então esses são os próximos dois pontos. Outro ponto aqui que eu quero falar para vocês: muitos me perguntam da parte cardíaca. Sim, com o tempo, pense o seguinte: você toma hormônio para quê? Testosterona para quê? Tem muitos que nem sabem porque estão tomando. Você toma, a grande parte das pessoas que fazem academia tomam para aumentar a musculatura, ficar mais forte, mais definido, rasgado, ficar com o corpo bonitão. Porém, você tem que entender que o seu coração também é um músculo e o seu corpo ele não sabe para onde que ele vai direcionar essa testosterona, pois nosso corpo tem receptores. O que seria isso? Receptores, digamos que essa minha caneta aqui é testosterona e a minha mão aqui é um receptor. Essa testosterona vai passar na corrente sanguínea e essa testosterona vai se ligar com esse receptor aqui. Então, o seu coração também tem receptores. Então, ele também vai hipertrofiar. E com o tempo, você pode sim ter um problema cardíaco, ainda mais se você tiver predisposição. Mas esse é o menor dos problemas, tendo em vista que também causa problemas hepáticos e também problemas renais. Próximo ponto. Então, quero deixar bem claro aqui para vocês que eu não estou fazendo apologia, eu quero trazer informação para você que tem aquela pulga atrás da orelha e tenho certeza que você vai mudar de opinião até o final do vídeo. Bom, para os homens, nível de testosterona para os homens, de 241 a 827 nanogramas por decilitro. O que seria isso? Nanogramas, para vocês terem ideia, é a bilionésima parte de uma grama. Você pega uma grama
que é quase nada, e divide isso por 1 bilhão. Então, praticamente, é isso que é dosado no seu exame de sangue. E mulheres têm de 12 a 59 nanogramas por decilitro. Só uma curiosidade para vocês. Então, esse nível de testosterona, quando você ultrapassa esse nível fisiológico, que é nos homens 827 e nas mulheres 59, é onde que também começam a dar os efeitos colaterais. Lembra daquele exemplo que eu te dei? Que a minha caneta aqui é a testosterona, isso aqui é o receptor. Digamos que agora eu tenho 3 canetas aqui na minha mão e apenas um receptor. Uma caneta apenas vai se ligar nesse receptor e as outras vão ficar ali livres na corrente sanguínea. E isso vai começar a ocorrer o quê? Efeitos colaterais. E quais são os efeitos colaterais da testosterona, Vitão? Vários. Em algumas pessoas podem dar efeitos colaterais e outras podem não fazer o mínimo de efeito. Os efeitos colaterais mais visíveis de início são pele oleosa, acne, queda de cabelo, também couro cabeludo bem oleoso. Então esses são os primeiros pontos de efeitos colaterais. Aí segundo ponto também, ali, igual eu falei, mulheres, engrossamento da voz, aumento do clítoris, homens podem ficar estéreos, podem ficar broxas. Então tem uma série de coisas a mais. Dependendo do que estiver usando, uma dose excessiva pode dar mama de mulher, tetinha de mulher e pode até sair leitinho aí do seu peito também. Então tem uma série de fatores em volta de tudo isso. Então vamos explicar tudo isso de uma forma bem direta e bem precisa para você. Então, por que ocorrem esses efeitos colaterais? Bom, isso daí ocorre, como eu disse, não tem receptor suficiente para o tanto de hormônio que está entrando na sua corrente sanguínea. Quando você vai lá e toma uma injeção, implanta um chip, toma um comprimido, você vai ter um pico desse hormônio no seu corpo. Então, se você fizer uma coisa sem um acompanhamento médico, sem um acompanhamento de uma pessoa, sim, com o tempo pode dar ruim e você pode sofrer sérias consequências com isso. Então, assim, fazendo um bololô, juntando tudo isso, qual que é a minha opinião referente ao assunto? Eu sou da seguinte opinião: se você não é um atleta, se você não vai ganhar sua vida com isso, se você não é uma pessoa que está abaixo dos 240 ali, não está abaixo do seu nível fisiológico, não vejo a necessidade de você utilizar isso. Porque tem um outro ponto ali, falando de receptor. Se você é uma pessoa ainda que está iniciando nos treinos, se você não tem uma maturidade muscular, se você não tem músculo, o efeito colateral de você vai ser muito maior do que naquela pessoa que já tem uma certa massa muscular. Por quê? Porque os receptores estão nos seus músculos, está na sua massa muscular. Então, se você tem um shape de vassoura, um shape de grilo, não tem quase nada de músculo, isso aí vai virar tudo em efeito colateral. Você não tem receptor suficiente, você apenas vai intoxicar o seu corpo ao invés de ganhar massa muscular. Se você tem bastante músculo, talvez bem menos dose do que aquele cara magrinho, aquela menina magrinha tomar, vai fazer muito mais efeito. Normalmente você vai melhorar uns 30% do seu físico. A testosterona ela tem não só como vantagem aumentar a massa muscular, mas também queimar gordura. Mas você não pode ser iludido através disso. O shape, o corpo ele é alugado, minha gente. Ele é alugado. Você pode meter um corpo muito bonito, muito legal, em um ano tomando as coisas. Mas eu garanto que se você se machucar, se você pegar uma gripe, se você ficar ruim, isso daí vai perder muito e muito rápido. Não sei se vocês conhecem aí o Dr. Paulo Musi. Se não conhece, digita aí no Google. Olha o tamanho que ele era e olha o tamanho que ele está agora. Então por isso que eu falo que o corpo ele é alugado. Você pode colocar bastante massa muscular no seu corpo. Porém, se um dia você deixar de treinar ou você ficar doente, o seu corpo vai pegar tudo de volta. Então, na minha humilde opinião, se você não é um atleta, se você não ganha dinheiro, se você não vive disso, se você não está com seus níveis fisiológicos abaixo dos 240, não vejo motivo de você intoxicar seu corpo com
hormônios. Ah, mas eu quero ficar com um corpo mais bonitinho, mais legal, eu sou muito magro, eu sou muito frango. Treina, 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 faz dieta, treina, descansa, que você vai ter resultado. Talvez não aquele corpo de um fisiculturista gigante, mas você vai conseguir ter uma massa muscular legal e uma definição legal. Se você pegar caras sérios aí em podcast, o próprio Paulo Música eu citei para vocês, Leandro Twin, caras muito sérios, eles falam dos benefícios, igual eu estou falando aqui para vocês, mas também falam dos riscos. Os riscos, na minha opinião, não compensam, os benefícios não compensam os riscos. Então, tudo isso que eu estou falando para você, pode ser que você seja uma pessoa que tome e nunca tenha nenhum efeito colateral, que eu acho muito difícil, pois algum efeito colateral, mínimo que seja, você vai ter, não pode não ser agora, mas lá no futuro você vai ter algum efeito colateral. Como você pode tomar agora e ter tudo isso? Eu já conheci pessoas que tiveram vários efeitos colaterais por conta de tomar essas coisas. E outro ponto principal, que é um ponto assim que eu quero dizer para vocês, que é um efeito colateral que vai acontecer nos homens, que não tem escapatória, que eu já li bastante artigos, revistas sobre isso, já vi vários podcasts também de profissionais falando disso. Você faz o seu primeiro ciclo. Você, antes de você fazer, seu nível fisiológico está lá no alto, está lá em 800, por exemplo. Quando você parar seu ciclo, quando você voltar a ser natural, nunca mais vai ter aquele máximo de 800. Vai ser, por exemplo, 790. Faz um segundo ciclo, nunca mais vai ser 790, vai ser 700. E assim seu corpo sempre vai se recuperando menos, 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 até uma hora que ele não se recupera mais. Por isso que tem pessoas que tomam a vida inteira, começam e nunca mais param. Então, assim, você acentua também a chance de você ter um risco. Tudo isso eu estou trazendo aqui de informação para você. Se mesmo assim você ainda está na dúvida, procure um médico sério, um profissional sério que vai saber te orientar e não vai apenas querer teu dinheiro para colocar um shape, um corpo bonitinho em você e ficar cobrando e ganhando de você. Então, assim, para esse vídeo não se estender mais, se você não vai ganhar dinheiro com o seu corpo, se você não precisa, não corra esse risco. Treine, e eu vou dizer para vocês, tomando as paradinhas ou não, você só vai ficar com um músculo bonito, aparente e ali com um visual que você treina entre 3 a 5 anos. Se você tomar as paradas antes de 3 anos, você apenas vai parecer um cara inchado. Nada mais que isso. Os cortes musculares só vêm com o passar do tempo, treino após treino. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Valeu e até o nosso próximo vídeo.